Seja bem-vindo. Você está na Educa Web Radio. Fala galera, passando aqui para convidar vocês para conhecerem a Educa Web Radio. A Educa é uma rádio sensacional com uma programação incrível, além de muita informação de qualidade. Aqui você vai escutar o melhor do Classic Rock e os maiores clássicos dos anos 80, 90 e 2000. Dá uma olhada em nosso site para acompanhar a nossa programação. Além disso, temos uma novidade. A Educa Web Radio, a partir deste ano, está com as suas lives. Um espaço onde o conhecimento e a troca de experiências ganham vida. Nossas lives são transmitidas pelo YouTube e Facebook, conectando você a uma comunidade de aprendizado e discussão em tempo real. Aqui reunimos profissionais renomados do mercado e professores especialistas para discutir temas atuais, responder suas dúvidas e compartilhar insights valiosos. Para poder acompanhar as lives, siga os nossos canais e ative o sininho para receber as notificações. Para escutar a Educa, você pode baixar o nosso app na loja Play Store ou através do nosso site educawebradio.com.br. E se você tiver uma Alexa, basta dizer: Alexa, tocar Educa Web Rádio. Bem-vindo à Educa Web Rádio. Vem pra Educa. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui da Educa Web Radio. Para nós sempre é uma grata satisfação tê-los conosco. Hoje nós temos aqui um momento muito especial na Educa. Sim, senhoras e senhores, um momento muito especial. Por quê? Porque nós temos aqui a presença da professora Ana Maria Rô Valentine Coelho César. Professora Ana, posso te chamar só de Ana? Pode, claro. Ou de Rô? Pode. Como que prefere? Pode me chamar de Ana. Diana, seja muito bem-vinda, Ana. Para nós é uma enorme satisfação tê-la aqui conosco, né? Para a gente poder fazer um bate-papo, para você contar um pouquinho dessa história linda tua, né? Na área acadêmica, que durante muitos e muitos anos aí você desenvolveu N coisas, né, Ana? Primeiro, boa tarde, né? É um prazer estar aqui com vocês, né? Estar com você, Fulvio. Eu agradeço muito o convite, fiquei muito honrada, né? Mas, assim, a minha trajetória tem história, né? Tem história, né, Ana? E tem. Quanta história, né? Quanta história. Eu tinha 4 anos quando eu fui para a escola. E naquele tempo não tinha pré-escola, né? Começava no pré, que eram crianças de 6 anos. Eu tinha 3 anos e meio para 4. E minha mãe era professora, eu tinha que ir junto. Então, como era tarde, eu queria dormir, eu sentava na escada e falava: quando eu crescer, eu não quero ser professora. Professora, ai, que bonitinha. E quem disse que eu acabei sendo professora, né? Isso aí. Mas, pessoal, antes da gente começar esse bate-papo muito gostoso aqui com a professora Ana, deixa eu apresentar ela para vocês. Eu vou dar uma resumida aqui no currículo dela, porque senão seriam aqui uns 20, 25 minutos só para apresentar a professora Ana. Gente, professora Ana Maria Rô, né, ela tem uma trajetória marcada, né, pelo compromisso com o ensino, com a pesquisa e com a formação de inúmeras, eu diria, gerações de profissionais no mercado, né? Ela é graduada em psicologia pela PUC de São Paulo. Né? Ela é doutora, mestre e doutora em administração pela FEA USP e também ela é pós-doutora pelo Laboratório de Neuromodulação, é isso, Ana? Isso. Da Harvard Medical School, da Harvard University. Isso. Que legal, que bacana. A professora Ana foi né? Por 17 anos, professora da ECA USP, no curso de Lato Sensu, de Gestão Estratégica e Comunicação Organizacional e Relações Públicas. E é pesquisadora em regime de período integral na querida Universidade Presbiteriana Mackenzie, onde é professora do programa de pós-graduação em Controladoria, Finanças e Tecnologias de Gestão, mestrado e doutorado profissional. A professora Ana tem experiência profissional na área de administração, com ênfase na área de recursos humanos. Produção da professora
científica, né, a produção científica da professora é altamente robusta e reconhecida, com ênfase nas áreas de contabilidade comportamental, processos decisórios, finanças comportamentais e educação contábil. Além disso, foi uma orientadora dedicada e presente, contribuindo significativamente para o desenvolvimento de pesquisas de alto impacto acadêmico e prático. Mais do que títulos e publicações, a professora Ana Maria é admirada por seu profissionalismo, ética, generosidade no trato com os colegas e alunos e pelo olhar humano que sempre levou à docência. Esta entrevista, pessoal, é uma oportunidade, né, de celebrar a trajetória da professora Ana e agradecer por tudo, sim, por tudo o que ela já construiu para tantas pessoas nesse mundo, né? Inclusive pelo que ela construiu dentro do Mackenzie, que é um exemplo de dedicação, competência e inspiração. Então, professora Ana, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui conosco, né? E vai ser um bate-papo bem bacana, onde você vai poder contar um pouquinho das tuas histórias, né? Das tuas inspirações. Eu já queria começar te fazendo uma pergunta, professora Ana. Vamos lá. O que a inspirou a seguir a carreira acadêmica? Então, eu trabalhei no mundo empresarial, né? Trabalhei no Banco do Brasil por 21 anos e tive consultoria, prestei consultoria para o Sebrae, várias coisas desse tipo, serviço de aprendizagem rural, o Senar e tal. Mas aí, um belo dia, quando o banco abriu o primeiro PDF, o primeiro plano de aposentadoria, eu resolvi sair, assim, no último dia, né? Eu mandei uma mensagem para o meu marido e falei, estou saindo do banco. Caramba! Ele falou, você não quer esperar? Eu vou aí falar com você. A gente morava no interior, né? Ele foi lá falar comigo e falou, tá bom, é isso que você quer? É isso que eu quero. Então, tá bom. Então, agora, foi aí que eu falei, bom, no dia seguinte, eu vim para São Paulo, eu morava em Guaratinguetá, e aí eu vim fazer inscrição para os mestrados. Fiz a inscrição na FGV, não de São Paulo, mas fui fazer a FGV do Rio. Fiz a PUC São Paulo e fiz a USP. Aí prestei, passei, né, nos três, e aí optei pela USP. Boa. Fez uma excelente escolha, professora. Também aqui, então. Aí acabei fazendo mestrado, depois o doutorado na USP e tal. E aí entrei na docência, né? Eu estava trabalhando, estava no mestrado. Um colega meu era do Mackenzie, ele era coordenador do curso de ADM na época, e um professor estava faltando muito na área de recursos humanos. Ele falou, você não quer dar aula no lugar dele? Isso era meados de setembro. E foi assim que eu entrei no Mackenzie. Que legal. E de lá nunca mais saí, né? Nunca mais saiu. Mas o comecinho, assim, por que a academia? O que te atraiu, Ana, para ser professora? Então, eu venho de uma família de professores, né? As minhas tias todas, do lado do meu pai e da minha mãe, são professoras. A minha mãe é professora, minha avó é professora. Então, todo mundo sempre deu aula, né? De alguma maneira ou outra. Então, a gente sempre privilegiou muito a questão de estudar e de passar o conhecimento para frente, né? Então, eu dei aula para os meus alunos desde os 4 anos de idade, 5 anos de idade, que eu dava aula para as bonecas, depois eu dava para crianças, né? Que barato. E assim eu fui dando aula a vida inteira de maneira informal. Que né? legal, que legal. E Ana, como foi a história da tua trajetória no Mackenzie? Que você começou no Mackenzie em 1996, então, né, Ana? Tem um tempinho aí, né? Eu entrei para ficar de setembro a dezembro, né, substituindo esse professor. Aí em dezembro me convidaram para permanecer, continuar, e aí eu continuei. Isso na graduação? Você entrou na graduação? Na graduação. Dei aula para a turma de comércio exterior, para a turma de ADM, para contábeis, né, quando tinha recursos humanos, e assim foi. E fui ficando, né, na graduação. E ali eu sempre me interessei com publicações, né? E eu ia estudando e publicando. Que legal. Tinha congresso, eu mandava trabalho, aprovava, aí eu ia, né? Então, quase todos os congressos que eu mandei, os trabalhos foram aprovados, né? Aí eu ia defender, né? E o Mackenzie sempre apoiou, né, a viagem, né? Então, foi muito interessante. E aí eu fui trabalhando. Aí, nesse meio tempo, eu fiz várias coisas, porque nós criamos uma época uma central de casos de ensino. Que legal. Então, eu fui trazer a metodologia que se usava no Canadá. Né?
e fui estudar tudo isso. Aí criamos um modo de escrever casos, naquela época em parceria com o pessoal de estágio, porque o aluno de estágio tinha que fazer um relatório da experiência dele. E desse relatório, a gente partia para a construção de casos. Então, o professor que orientava o relatório fazia os casos. Perfeito. Né? E aí fomos. Então, eu fui coordenadora dessa central, depois eu fui pegando outras questões até chegar quando eu entrei no Stricto Sensu. Né? Isso foi em que ano, Ana? Ai, você lembra? Nós estamos, acho que foi 17 anos atrás. 17 anos atrás. Não sei a data assim de cabeça, mas foi quando começou o programa nosso. Eu sou professora fundadora. Atualmente eu sou a única lá que está desde o começo. Olha que bacana. E a gente começou, eu comecei dando aula, me convidaram para dar aula de estatística. Imagina, uma psicóloga olha só. dando aula de estatística multivariada. Né? Mas tem uma coisa que eu fiz muito na faculdade de psicologia, a gente estuda muito estatística por causa dos experimentos. Sim, sim. Né? Depois, no mestrado, doutorado, eu também tinha estudado toda a parte de estatística, revisto, muita coisa. E aí eu topei o desafio, fui dar aula, dei aula de 11 anos no mestrado, com 11 ou 12 anos. Quantos orientandos ao longo dessa vida, Ana? Você tem as contas aí? Você já fez essa conta? Eu anoto isso. Eu acho que o último que defendeu, agora tem um que ainda não defendeu, mas dos que defenderam, 43. 43. Em toda essa trajetória de 17 anos do programa, né? Caramba. 43 orientandos, e desde 2000 eu só dou aula para o programa de doutorado. Dou aula na graduação, né, de metodologia de pesquisa, ajudando os meninos a fazer o pré-projeto para o TCC. E no doutorado eu dou aula de decisões econômicas. Decisões econômicas. É uma matéria que mistura muito assim do meu background, porque ela mistura psicologia, economia comportamental, neurociência. Ela tem uma parte de neurociência e neurociência cognitiva, né? Então é muito bom, é muito prazeroso dar essa disciplina, né? E os alunos correspondem muito, porque para eles, eles são, em sua maior parte, grandes gestores, assim, em altos cargos, né? Então é uma oportunidade deles discutirem o próprio processo decisório deles, né? Sim, claro. Como eles fazem, quais são os vieses que eles caem, as heurísticas que usam, e vai por aí afora, né? Sim. Então, e, Ana, ao longo desses quase 30 anos, né, você com certeza notou aí uma mudança muito grande de perfil de alunos. Sim. Né? São 30 anos aí que já se foram. E quais foram os principais desafios e aprendizados lá do comecinho teu, no programa de Stricto Sensu, para o agora, Ana? O que você percebe de mudança? O que você percebeu de mudança aí ao longo de todo esse tempo? No começo do Stricto Sensu, a gente só tinha um mestrado profissional, né? E aí os alunos, todos eles trabalham em empresas, né? E o mestrado, muitos deles já tinham estudado há vários anos e outros eram recém-formados, né? Então, a gente fazia a equalização dessa turma, né? Era um desafio, né? E trabalhar com eles, muitas vezes, metodologia, porque eles, né, não conheciam. Sim. Então, eu ensinava métodos quantitativos, mas eu trabalhava com estudo de caso. Então, eu dava um caso para eles descobrirem que técnicas usariam, como rodariam, e aí a gente analisava se eles tinham feito correto ou não. Agora, à medida que os anos foram passando, né, foram entrando alunos mais maduros no programa. Né? E depois, agora, parece que eu não tenho dado mais aula no mestrado, mas parece que tem entrado mais alunos assim, mais recém-formados. Que a gente tem indicado que, em vez do aluno ir fazer um curso de especialização, então no lato sensu, né, já vai direto para o mestrado. Faz um mestrado profissional, porque Perfeito. Ele habilita, ele dá aula e tal, né? E no doutorado, o nosso perfil é muito diferente do mestrado. Porque, primeiro, que eles são, em sua maior parte, altos executivos. Nós temos presidente de banco, vice-presidente, diretores de empresas, gestores em altos cargos, de empresas nacionais e internacionais. Então, eles já têm um conhecimento de mercado muito grande. Né? Então, é muito, muito prazeroso dar aula com eles, porque a gente discute a realidade deles. Né? E eu acredito até que muitos agregam conhecimento, né, Ana? Porque, por mais que ele seja um aluno, né, quanto aprendizado também que essas pessoas têm, né, e que, de alguma forma, você acaba absorvendo também todo esse conhecimento, né, Ana? Eu aprendo muito com eles, muito, porque como eles vêm de diferentes setores e áreas, e como a gente analisa situações reais de
decisão deles, né? Eu vou aprendendo, porque né, eles contam como fizeram, que jeito foi, a gente comenta se foi bom, se foi ruim, que jeito que era. Então, situações que a decisão deu certo, quando não deu certo. É verdade. Então, foi muito bom. Eu aprendi muita coisa ao longo do tempo. Que legal. E, Ana, tem algum projeto, assim, de pesquisa, né, que você desenvolveu, ou até mesmo em parceria com algum aluno que te chamou a atenção, que você fala assim, nossa, que legal que ficou esse projeto? Tem alguma memória, assim, de algo nesse sentido? Eu acho que tem o primeiro projeto que eu fiz, que eu resolvi estudar neurocontabilidade. Tá. Na época, que era neuroaccounting, né? Na época, meus colegas da área de contabilidade, eu brinco que eles me viam assim, eu ia a congresso falar dos meus trabalhos, o pessoal me via assim como acho que como uma hippie, assim, meio, né? Entendeu? O pessoal vai falando dos negócios esquisitos, né? Mas foi quando eu fui para Harvard, né? Que eu estava estudando decisão e eu tinha um projeto, na época era do Mark Pesquisa, em que eu estudei qualitativamente como as pessoas tomam decisão. Depois eu criei um questionário, e esse questionário foi internacional. Ele foi para a Romênia, ele foi para Portugal, ele foi para o Peru. Isso tem a ver, né? Desculpa te cortar, mas com contabilidade comportamental, a questão da economia também comportamental? Sim, tudo com contabilidade comportamental. O que afetava a decisão das pessoas e o que era uma decisão por expertise, por exemplo, ou uma decisão mais analítica, né? E foi um projeto muito interessante, e que eu acho que foi o primeiro trabalho no Brasil em neuroaccounting. Que legal. Né? Tem um trabalho de um outro professor, mas ele tem um foco completamente diferente. E depois desse vieram outros. E nesse trabalho eu fiz um experimento que eu fui fazer em Harvard, aprender umas técnicas, e voltei e fiz um experimento usando o eletroencefalograma no laboratório de neurociência do Mackenzie, orientado pelo professor Paulo Bódio, né? E aí eu criei um jogo econômico, e nesse jogo o cara tinha que fazer estimativas de metas. E a grande novidade do jogo é que os jogos econômicos, eles são o que a gente chama go, no go. Então o cara ou ele escolhe A ou ele escolhe B. E o meu não, ele tinha que escolher uma meta para uma determinada unidade lá da empresa, mas ele não podia manter a meta do ano anterior, ele podia subir pouco, subir muito, descer pouco ou descer muito. E o estímulo disso eram gráficos, só gráficos, sem números. Então, os gráficos comandavam a decisão dele, né? Então, foi um trabalho muito interessante e inovador, né? Bacana. E onde que está esse jogo? Esse jogo está no livro que chama Contabilidade Comportamental. Eu explico um pouco, né, do que acontece, né? Foi uma publicação feita encabeçada pela Flávia Ávila e pela Ana Bianchi, da USP, da Economia. Eu fui um dos capítulos, até engraçado que o meu vizinho é um prêmio Nobel. Que bacana. Vizinho de capítulo, né? Olha só. Falei, por acaso que saímos lado ao lado. Que né? legal. Mas foi muito legal. E aí esse jogo, eu nunca tentei patentear, mas não dá, porque é um jogo, né? Mas está registrado tudo, né? Que bacana. E daí a gente replicou isso com aluno, aluno até de graduação, de TCC em termos só comportamentais, sem o uso dos eletrodos, né? Foi muito bacana. Esse, então, a gente podemos considerar aí que é uma das suas principais publicações, uma das principais mais significativas, assim, ao longo da tua carreira? Eu acho que foi não sei se mais significativa, mas assim, a que chamou a atenção do mundo da área de contabilidade. Porque até então ninguém tinha estudado isso. Eu ganhei prêmio em congresso com o trabalho, com o modelo, com o desenho, tudo, né? Que legal. Mais de uma vez. E foi muito legal, porque as pessoas abriu para eles uma nova possibilidade de você fazer estudos que são dessa linha, né? E ultimamente eu andei fazendo estudos em pesquisa em tempo real, né? Você pesquisar a realidade como ela se apresenta, né? E aí isso também tem aberto um grande campo de estudo. O pessoal também já abriu até num congresso de contabilidade uma área de pesquisa experimental, né, que você faz a pesquisa na empresa, você não faz uma pesquisa em laboratório. Que legal, Ana. Nossa. Então, e é uma das disciplinas, inclusive, que eu criei para dar no doutorado, né, ensinar os nossos alunos a fazer esse tipo de pesquisa, né? Que bacana, então, que bacana. Foi legal. Então, acho que são dois momentos, assim, um momento da neurociência aplicada e outro momento da entrar com
a parte de experimental, né? E o bacana disso tudo é que se deu continuidade de todo esse estudo, né? De toda essa pesquisa que você desenvolveu. Né? Isso é um legado maravilhoso aí para a sociedade. Estou escrevendo livro agora, porque nunca tive, acho que, tempo assim para parar de escrever, e agora eu resolvi que eu ia escrever o livro. Boa. Então, estamos escrevendo um livro, eu convidei uma outra professora para escrever comigo, a gente vai entrar com um pouco de liderança, né? Então, eu falo só sobre decisão, mas já estou lá no meio do livro escrevendo, né? Que legal, Ana, que legal. Acho que vai sair. É um livro para executivo, eu falo que é aquele que é para você ler no avião. É um livro curto, traz conceitos bem complexos, mas assim, de uma linguagem muito coloquial. Que bacana, bacana. Vamos ver se vai dar certo. Mas vai dar certo não, já deu certo, Ana, que vamos ver se o povo vai gostar, né? Não, vai, com certeza vai. E Ana, ao longo desses anos, né, principalmente nos momentos atuais, que você falou que você está dando aula na graduação, né, para os meninos, né? Como que está essa tua interação com esses estudantes da geração Z, Ana? Então é engraçado, né? Porque eles entram na sala tudo com o celular na mão, né? Eu falo, olha, pode parar o celular. Aí passa 5 minutos eles estão de novo. Eles estão de novo. Né? Mas às vezes eles estão anotando mesmo coisas da aula, estão usando o celular como se fosse um computador, né? Mas assim, eu faço, o trabalho que eu desenvolvo com eles é aprender a fazer pesquisa. Então, eles têm que montar um pré-projeto para o trabalho de conclusão de curso. Tá. Então, eles partem do nada, né? Eles não sabem nada. Então, você tem que aprender alinhamento entre nome, problema de pesquisa e objetivo, referencial teórico, enfim, toda a parte de um projeto. Que eles vão até a metodologia, né? Sim, sim. Aí, hoje eles têm que entregar uma nota deles. A última nota deles. Aí um aluno me mandou uma mensagem assim, professora, eu fiz as entrevistas, como é que eu tenho que analisar? Ah, meu Deus. Eu falei, mas quem disse que você tinha que fazer entrevista? Isso aqui é um pré-projeto, você tinha que fazer o roteiro. Ela já se antecipou. Daí eu virei para ele e falei assim, tá vendo? Ou você faltou no dia, ou você não prestou atenção na aula, né? Aí ele virou e falou assim, ai, professora, eu acho que eu não prestei atenção na aula ou eu faltei mesmo, né? Pelo menos é sincero, né, Ana? Aí eu falei para ele, então, eu falei para vocês que vocês não podiam faltar nessa aula, porque cada vez a gente vai fazer uma coisa. Mas eu vou dizer aquela palavra que é assim, horrível. Eu te avisei. Eu te avisei, agora não adianta reclamar. Aí ele caiu na risada e falou, professora, você avisou inúmeras vezes. Então é isso, alguns são muito ágeis para fazer, querem fazer, e outros fazem na última hora. Como sempre, né, Ana? Convenhamos, né? Tem sempre aquele que deixa para a última hora, como vai ter aquele que vai deixar para declarar o imposto de renda agora no dia 30, no último dia, isso. Né, Ana? Não tem jeito. Mas eles são assim, eles são antenados, os temas que eles se interessam. A turma de contabilidade são muitos temas de CPC, né? Os processamentos contábeis, os outros, inteligência artificial, essas coisas, né? O que está na moda por aí é o que eles querem estudar, né? Sim, sim. E alguns com maior seriedade, outros não, né? Perfeito, mas faz parte, né, Ana? Mas eles são gentis, eu nunca tive problema com aluno, nem uma única vez. Ah, mas não tem como ter problema com você, né, Ana? Ah, não sei. Ah, não tem não, né? Você é tão carismática, né? Não tem quem não goste. Mas não dou moleza para eles. Não, mas tem que ser assim, né? Tem que ser assim, apertar, né? Eu aperto bem, mas saem trabalhos bons. Que legal, Ana. É isso. E vamos falar um pouquinho do nosso glorioso Mackenzie? Quanta história, hein? Quantos momentos memoráveis da sua carreira no Mackenzie, né, Ana? Então, eu estou me aposentando, foi uma decisão bem difícil. Já faz mais de ano que eu estou pensando nisso. Para dizer a verdade, acho que 1 ano e meio. Só para contextualizar os nossos ouvintes, Ana, são quase 30 anos, né, de Mackenzie. 29 anos. Nós estamos no mês de maio de 2025, só para ficar registrado aqui, né, nessa live. E mais um mesinho você se aposenta. Está se desligando do Mackenzie. E o coração? E a cabeça? Então, foi uma decisão assim, eu fui tomando aos poucos, né? Fui pensando bastante. E estou me aposentando, mas não quer dizer que eu vou parar de pensar, de escrever, de fazer trabalhos, fazer pesquisa, por favor, tudo. Por favor. E participar de bancas, né? Se for convidada, né? Mas, assim, eu não pretendo ficar em casa fazendo crochê e coisa, embora eu goste muito, mas não quero fazer nada profissional, assim, né? Mas eu tenho planos de uma consultoria aí na área de decisão e legal, a gente está montando isso, estou desenvolvendo. E é isso, então é uma decisão que foi difícil. Até porque, assim, eu não tenho nada contra o Mackenzie, mas nada. Eu acho que foi uma escola, eu acho que o Mackenzie abraça muito as pessoas, a gente trabalha muito,
A gente trabalha muito. Verdade. Mas eu acho que a gente é apoiado em muitas coisas, né? Então, eu fui muito feliz em todos os anos que eu vivi no Mackenzie, cada um na sua época, cada um no seu tempo, né? Tive netos que estudaram no Mackenzie, né? Meus 3 netos estudaram no Mackenzie, né? A minha neta se formou em Direito, né? No Mackenzie, e meu neto do meio também se formou no colegial como primeiro aluno do colegial inteiro. Olha, que legal, Ana. E o terceiro estudou lá um tempo também, agora está numa escola mais perto da casa dele. Mas assim, então eu acho que o Mackenzie me trouxe muitas alegrias, muitas alegrias. Que legal. Alguns momentos de dificuldade, como todo mundo tem, né? Alguns momentos de maior dificuldade para dar conta de tudo, mas acho que sempre consegui chegar lá. O que mais te marcou ao longo desses quase 30 anos no Mackenzie, né? Que você fala assim, nossa, quando você para, sabe? Quando você para pensar um pouquinho na tua trajetória, em tudo que você já desenvolveu lá dentro. Né? Então, eu cheguei a dar aula em outras universidades, inclusive uma paralela. Quando eu comecei a dar aula no Mackenzie, eu dava aula numa outra escola também, poucas aulas. Mas o que me marca no Mackenzie é a relação que nós temos entre nós, professores, entre alunos e entre a comunidade. Eu acho que isso é único. Quando o pessoal fala isso é Mackenzie, né? As pessoas saem com, é porque eu sou mackenzista, né? Eu já vi que mackenzista só contrata mackenzista. Né? Meu filho mesmo é advogado, formado pelo Mackenzie, ele, né, o escritório dele, se ele tem alguém que ele vai contratar, ele dá preferência para um mackenzista. Então, esse senso de comunidade interna do Mackenzie, eu acho que é uma coisa muito forte. Né? E a gente vê isso pela sala dos professores, né? Você entra na nossa sala lá, é uma bagunça generalizada, né? Mas é uma bagunça respeitosa, né? Uma bagunça gostosa, né? Gostosa, a gente brinca com os outros, sim, comenta os temas atuais, tudo. Então, eu acho que tudo isso não tem preço. Eu acho que isso, independente de toda a estrutura da universidade, que a gente não pode dizer nada, nunca tive um dia de salário atrasado. Sem dúvida. Né? Todos os nossos direitos foram sempre respeitados, né, enquanto eu estive lá. Então, eu acho que assim, sempre foi uma experiência muito boa. Né? O Mackenzie é uma grande família, né? Eu não estou, obviamente, há tanto tempo que nem você, mas eu já estou lá quase com meus 8, 9 anos, né? Mas realmente é uma grande família, há um coleguismo, né? Eu acho que acima de coleguismo há um vínculo de amizade, né? Você acaba criando um vínculo de amizade com os professores, com muitos alunos, né? E isso é muito gostoso, né? É difícil você ter isso no mercado, né? Eu tenho uma ex-aluna que ela manda mensagem para mim todo dia, mensagem do Dia das Mães, de feliz dia, de bom dia, seu dia, né? Que bacana. Assim, então é muito bacana. Outros que me mandam mensagem, eles têm alguma dificuldade no trabalho, qualquer coisa, me mandam uma mensagem. Professora, me ajuda aqui, como é que faz isso? Então é legal. É muito isso. gostoso isso, né? Esse feedback, né? Esse retorno que a gente tem, né, Ana? Isso faz com que a gente possa perceber porque a nossa vida de professor é um trabalho missionário. Né? É um trabalho muito árduo, né? Um desprendimento, né? Um esforço muito grande, mas quando a gente escuta um comentário desse ou recebe uma mensagem dessa, tudo fica muito mais gostoso, né, Ana? Eu acho que assim, a mensagem maior que a gente passa para os alunos, até escrevi para a revista Práticas, eles me pediram um texto sobre reflexões, eu falei sobre isso, sobre a importância do conhecimento. O que a gente pode passar para os alunos é que ele tem que ter conhecimento. Verdade. E até eu pergunto, né, que muita gente fala, na prática a teoria é outra. Não é outra. A teoria te fundamenta a prática, né? Então, é isso que eu sempre procurei discutir com os alunos, né, que eles entendessem que a teoria fundamenta a prática. E o Mackenzie tem muito cuidado, eu acho, com isso, né? Sem dúvida. Então, e, Ana, que conselho que você daria para esses futuros professores e profissionais aí do mercado, com toda essa experiência linda que você tem? Eu acho que vocês vão enfrentar um enorme desafio, que é trabalhar com a inteligência artificial, né? Então, é uma coisa que a gente vai ser obrigatório a gente entender, aprender, a usar isso como uma ferramenta a nosso favor. Mas acho que a nossa humanidade nunca pode ser suplementada ou suplantada, aliás, pela inteligência artificial. Então, eu diria que a gente tem que manter essa humanidade, né? A discussão do raciocínio, né? Como a gente faz para os nossos alunos saberem ser críticos, né, em relação a um texto. Sim. Até criticidade para a própria leitura do que é um texto criado pela inteligência artificial, né? Claro. E criticidade em tudo, né? Então, ser crítico, né? A gente incentivar a leitura,
né? De todas as coisas importantes da vida, não necessariamente só sobre o tema que ele está trabalhando, sim, né? sim. Porque é isso que nos vai fazer diferentes, né? Então, a gente... acho que é isso, você incentivar que o conhecimento vale a pena e que, na prática, o conhecimento faz a diferença. Total. A gente vê muito isso no doutorado profissional, no mestrado profissional, que os nossos alunos trazem isso como referência, que ter aprendido várias teorias os ajudou muito na prática. Sim. Então, a gente tem que insistir com a teoria, né, e deixar eles usarem inteligência artificial, mas que aprendam a criticar os conteúdos. Sim, claro, de forma séria, né? De forma séria, E a gente mesmo, de repente, criar conteúdo para essas coisas, né, mas conteúdos de qualidade, claro, né? Claro. Então, é uma ferramenta, né? E como sim. tal, ela tem que, de alguma forma, ajudar, não a nos substituir, né? Eu acho que ninguém vai substituir um professor Não, ao longo dúvida, da vida. Se sem você pensar que desde a Grécia Antiga alguém ensinava alguém, né? Sempre alguém ensinou alguém. E eu acho que o professor não vai ser substituído. Pode mudar os métodos, algumas coisas, mas nós sempre vamos estar presentes, fazendo a diferença. Verdade. Vou pegar até o gancho disso, Ana. Se você pudesse formatar, criar uma sala de aula ou um método de ensino, como você gostaria que fosse? Como que você gostaria que fosse uma sala de aula? Tenta descrever isso em alguns detalhes. Eu acho que eu vivenciei um pouco disso com o Dual, né, do Mackenzie, né, que é o curso que os alunos ficam parte da empresa e parte... Né? E aí, o que era muito interessante, eu até vi isso numa das semanas de pedagogia que a gente faz, uma professora da arquitetura, que ela chama do Olhar da Lagartixa. Olhar da Lagartixa? Aí eu começo a minha aula, né, com esse pessoal, eu peço para eles saírem pelo campus e sair fotografando. Então, metade da classe tem que fotografar alguma coisa bem micro, e metade fotografar macro. Tá. Daí eles voltam, a gente posta as fotos, né, no computador, elege qual é a melhor foto micro, melhor foto macro. Aí dou um prêmiozinho de pontuação para quem ganhou a eleição e tal. E daí eu puxo a partir daí a discussão do que é comportamento organizacional. Tá. Por exemplo, né? Então, o que é olhar micro dentro da empresa, o que é olhar macro? E como é que você tem que trabalhar nesses dois elementos. Legal. Então, eu acho que uma sala de aula hoje, ela tem que trazer isso, tem que trazer elementos para eles pensarem e criticarem. Então, acho que a sala de aula ideal é assim, os alunos têm que obrigatoriamente ler. Então, nos meus alunos, eu sempre mandava eles fazerem um resumo. Toda semana tinha que entregar o resumo do capítulo de aula para essa turma, né? E feito à mão, não podia ser no computador. Então, eles tinham que escrever. Então, nem que ele copiasse de outro, ele estava escrevendo e ele tinha que prestar atenção no que ele escrevia, né? E depois, no final da aula, quando a gente fazia algumas vivências, tudo, aí eu mandava eles escreverem o que eles entenderam daquilo, o que aquilo tinha a ver com a realidade deles. E, de novo, tinha que ser manuscrito. Então, eles ficavam muito bravos de ter que escrever à mão, né? Falei, mas escrever à mão tem um processo cognitivo aí importante, né? Então, eu acho que a sala de aula, na minha visão, a teoria tem que ser lida pelos alunos. Sim. Eles têm que ler. E você pode tirar dúvidas, né? Mas você tem que trabalhar com aquele conceito teórico, com alguma coisa, com alguma discussão, com algum debate, tudo que leve-os a pensar criticamente. Sim. Agora, você não vê que essa questão, né, de fazer com que os alunos leiam é uma dificuldade que nós temos hoje em dia? Muito, né? muito. E como mudar isso? Então, eu acho que isso aí começa no É um problema nosso, né? Você não quer mais saber disso, né? Não, mas isso é um problema que começa na escola, no ensino fundamental, né? Verdade. E eu acho que os alunos, outro dia eu fiquei muito surpresa, porque duas ocasiões. Uma ocasião, eu leio jornal todo dia, né? E gosto de ler no papel, embora eu tenha ele eletrônico também, digital. Aí eu trouxe uma folha de jornal com um problema que um grupo estava estudando, mostrei para o pessoal, falei, olha, isso aqui é uma reportagem que saiu muito interessante e tal. Uma menina olhou para mim e falou assim, professora, o que é isso? Eu falei, isso é um jornal. O que é um jornal? Eu falei, como assim? Não é possível. Juro por Deus. Falei, como assim? Não, você nunca viu um jornal? Não, nunca vi um jornal. Mas você nunca leu o jornal? Não, nunca li um jornal assim, do papel, assim, não, nunca vi. Então, são coisas que nos assustam, né? Você sabe, Ana, que você me fez lembrar um caso que o Prando me contou uma vez, que ele estava lendo o jornal, acho que no campus mesmo, né? E aí passou um aluno dele e falou, nossa, professor, que inusitado! O fato dele estar lendo um jornal no papel, físico, né? no papel,
É como a garotada de hoje enxerga muitas coisas, né, Ana? E muitas coisas, quando eu quero assim que eles prestem muita atenção em algum conceito, alguma coisa, eu tenho uma pachorra de pegar o capítulo do livro, recortar alguns trechos muito especiais, monto, aí eu ponho no Xerox, né, reproduzo e levo aquele excerto e mando eles lerem, obrigatoriamente, né? Então, legal. E mais alguma história, Ana, para que você possa contar para a gente, aí algum caso, né? Então... teve um único caso na minha vida aí que não foi bom. Não? Né? Foi um aluno que eu tinha, que chegava, a aula começava às 6h30, ele chegava à aula às 8, quase 8, ia até às 8, ele chegava 15 para as 8 e queria que eu desse presença. E como eu fazia presença no começo e no fim da aula, ele sempre respondia uma presença. Né? Até que um dia eu falei, olha, quer saber? Chega, se você chega na hora para assistir a aula, você não vai ter presença mais. E aí o cara estourou em falta. E esse cara era funcionário do Mackenzie. Ele teve a pachorra de mandar para a ouvidoria, que eu tinha reprovado ele por falta. Você que reprovou, como você é maldosa, professora Ana, terrível. E aí, isso faz uns 10 anos, 15 anos, sei lá, eu tive que vem do reitor da ouvidoria para o reitor para a direção para o coordenador para mim. Aí eu respondi, falei, o aluno está na aula, o que eu posso fazer? Claro. Ele está com falta. Sim. Né? E aí o aluno ficou com as faltas, reprovou de ano mesmo. Né? Então foi uma coisa que me chamou a atenção, quer dizer, uma pessoa que tem uma bolsa, que tem uma oportunidade de estudar de graça numa faculdade de primeiro mundo, e o cara... Não fez por merecer. Não fez por merecer. Paciência, né, Ana? Cada um é cada um, né? Mas tem casos assim, muito positivos também, né? Da gente ver os alunos publicando, né? Eu tive um grupo de TCC, de graduação, né? Que o trabalho final deles, eles estudaram o processo decisório no Banco Safra. Posso falar porque está o nome do banco publicado. Estava entrando um novo pronunciamento contábil aí, de uma nova forma de organizar um dos processos deles lá. E o banco estava estudando, né, como fazer isso. Sim. E aí esses meninos foram entrevistar o presidente do banco, uma delas era funcionária, foram descendo, o presidente, o vice-presidente, diretores. Olha só. Né, fizeram várias entrevistas. E aí identificaram quais eram os procedimentos que eles estavam prevendo fazer para poder se adaptar. Que eles iam ter 6 meses para fazer essa adaptação. Tal, né? Aí a gente mandou para o Congresso, para o Ampconte, que é o maior congresso de contabilidade do Brasil. Né, o trabalho foi aprovado. E foi muito interessante que eles foram apresentar o trabalho, a plateia deles estava cheia. Olha só. E profissionais de mercado perguntando para eles a respeito do trabalho que eles tinham feito. Quer dizer, então foi um trabalho de gente grande. Que né? Legal, Ana. Muito que legal. legal. E eles concorreram, né? Submetiam o trabalho deles a um prêmio que o Sindiconte dá, né, para os melhores trabalhos de TCC. Aí eu submeti, eles ganharam o prêmio. Olha, que bacana, hein? Ganharam um prêmio em dinheiro e ainda participaram do jantar, né? Ficaram encantados, porque o jantar tinha caviar, tinha não sei que legal, olha só que chique. Nossa, professor, eu nunca comi isso. Falei, então, experimenta aí para ver, né? Boa. Então, foi assim, muito prazeroso de ver tudo que eles fizeram, né? E assim, vários deles publicaram trabalhos ao longo da carreira, publicaram em revista, publicaram em congresso e coisas assim, que né? Bacana. Então a gente vê que eles se esmeraram e fizeram isso, né? Aparecer, né? E Ana, quais são os seus planos, né, e projetos futuros? Aí você comentou um pouquinho, né? Mas tem alguma coisa mais incisiva, assim, que você fala assim, não, agora eu vou fazer tal coisa? Eu vou. Bom, eu falei que a minha primeira providência foi comprar uma máquina de costura nova. Já comprou, já? Já. Que legal, hein? Já encomendei e tal, né? Mas assim, mas não que eu vá trabalhar com costura profissionalmente nada. É que eu sempre gostei de costurar. Então, eu com uma prima combinamos que uma vez por semana nós vamos refazer as nossas costuras. Que legal. Agora, mas isso é lazer puro, né? Mas fora isso, eu tenho um plano, sim, de trabalhar com consultoria sobre decisão econômica. Que bacana. Então, tipo um programa, a gente está desenhando esse programa, eu e outra pessoa, que a gente vai ter 8 sessões, né? Então, para executivos, né? O executivo ele contrata esse pacote de 8 sessões, cada uma durando 1 hora. Né? Para trabalhar a liderança.
trabalhar não a liderança, o processo decisório dele. O processo decisório. Como ele toma a decisão, o que ele faz na decisão dele, quais são os entraves que ele tem, o que ele tem de bom, o que ele precisa melhorar. Ana, eu vou querer fazer parte dessa tua primeira turma, viu? Vamos. Eu quero. Nós vamos cobrar bem, viu? Não tem problema. Parcela. Parcela. Então tá bom, eu me viro. São 8 semanas, né? Então são 2 meses, né? Que legal. E é isso, eu quero ter, assim, a individual, né? A gente já falaram, você não faz em grupo, porque não dá, porque acho que a realidade de cada um é muito pessoal. Sem dúvida. As pessoas têm particularidades, né? Particularidades, a gente já fez pesquisa sobre isso, e o executivo é muito solitário, né? Sim. Em algumas coisas que ele não tem com quem compartilhar. Verdade. Porque se ele compartilhar no ambiente dele, ele se fragiliza. Sem dúvida. Então, a gente precisa discutir com ele como ele faz, né? Você vai fazer um papel de mentoria, né? É como se fosse uma mentoria, não é um coaching, porque não é coisa de carreira, nada. Tá. É exclusivamente discutir o processo decisório. Não é terapia, embora eu seja psicóloga, tenha, né? Mas quem sabe você vai fazer um papelzinho também por trás, né? Eu tenho habilitação, inclusive, para fazer terapia online. Tudo. Eu mantive meu CRP ativo a vida inteira. Mas não é isso. Então, esse é para discutir o processo decisório. Que legal. Então, nós estamos acabando de montar, estamos desenhando, eu e outra pessoa desenhando um site. E vamos começar lançando pequenos textos e coisas assim. Que legal. Então, né, estamos com 2 livros aí engatilhados, né? Olha só que bacana. Então, nada... Tem muita coisa ainda boa por vir. Sim. Eu não vou ficar intelectualmente parado. Boa. Vou fazer crochê, vou fazer tricô. Tricô não, que eu não gosto. Mas, Ana, temos agora aqui um momento muito especial. Sim. Vai. É uma surpresa para você. Uma surpresa para mim? Você merece. Nossa. Quero pedir aqui, por favor, que o professor Bido adentre os estúdios da Educa. Nossa. Professor Bido, seja muito bem-vindo, professor Bido. Eu ia ficar em pé. Cabe os dois aqui, pera aí, deixa eu virar um pouquinho aqui, pronto, olha lá, agora sim, ó. Que eu ganhei. Peguei. Bidão, eu vou pedir só para você se aproximar aqui, para você falar aqui pertinho do microfone. Pessoal, temos aqui a presença do professor Bido. O professor Bido é uma pessoa também muito querida por nós. Foi meu colega do doutorado. Um colegaço, né? Colegaço. Bido, seja muito bem-vindo, tá? Para nós, nossa, que honra. É um prazer estar aqui. Que honra, gente. Amigo professora Ana, vida, professor Bido aqui nos estúdios da Educa. O Fulvio, eu acho que estava bem inseguro de te entrevistar, ele pediu um pé de coelho para dar sorte. Verdade, o pé de coelhão. Bidão, vou te pedir só a gentileza de falar um pouquinho mais perto do microfone. Isso. Para mim é uma honra estar nesse momento, que eu acho que é um passo na vida, né, da Ana, né? E a gente se conhece já há bastante tempo. E o que algumas pessoas sabem, né, que foi ela que levou meu currículo para o Mackenzie, né? Olha só, que legal, que legal. Em 2005. Então, assim, foi um meio que puxando o outro. E a gente tem outras coisas, que ela era da área de humanas e foi para a área de contábeis, eu era da área de produção, fui para a área de gestão humana. Né? Você era engenheiro, é engenheiro, né, Bidão? Nós trocamos de área, né? Verdade. Puxa, que legal, que legal. Isso, né? Eu fiquei muito contente com o convite do Fulvio de poder estar aqui, né? E homenagear a Ana, né? Acho que é uma pessoa que todo mundo admira. Não tem a dúvida disso. Então, acho que assim, não é só a parte profissional, porque é óbvio que a profissional já é default, né? Todo mundo conhece ela, mas... Sem dúvida. De saber lidar com todo mundo, de saber conversar, de saber ensinar. E às vezes a gente fala, mas é óbvio, né? Não é óbvio, quer dizer, tem um monte de professor ruim, né? Tem. Infelizmente é verdade, né, Bidu? E não é o caso. Com certeza não é. A Ana é muito querida, você é muito querida, Ana. E não é à toa que a gente quis fazer essa homenagem para você, sabe? Você tem tantos ensinamentos que você nos deu ao longo desses anos, né? Principalmente o Bido, vocês estão mais próximos, né? Eu não tenho tanta proximidade assim em sala de aula contigo, né? Infelizmente, né? Perdi essa oportunidade, mas paciência, mas só o fato, né, da gente conversar na sala dos professores, né, trocarmos ideia, nossa, isso tem um valor enorme para mim, né? Não é à toa que eu quis trazer o professor Bido, que é uma referência também mundial, né, Ana? Esse homem aí, que também sabe, Bido, eu te admiro muito, admiro vocês dois, sabe, vocês não sabem o quão estou feliz, né, de tê-los aqui, poder conversar um pouquinho. Só para aproveitar a oportunidade, né, que falou uma coisa que eu acho que vale a pena copiar da Ana, né, assim, eu não sei se dá para copiar, né, mas o lance da força de vontade e o querer aprender, acho que é assim, o de estar vivo, sabe, porque eu vejo muita gente que está morto e não percebeu ainda, né.
E ela tem energia para dar e vender, quer dizer, está parando, mas já deu para ver que não vai parar. Não vai, então, não vai. Eu acho que assim, o cérebro dela funciona 100 por hora e ela está sempre fazendo alguma coisa, né? Então, isso eu acho que é admirável. Claro. E é coisa que a gente tinha que tentar copiar, pelo menos. Verdade. Precisamos tentar, né, pelo menos, né, Bido? O Bido, né, nós estudamos estatística junto, né, multivariada, e assim, ele é meu socorro, né, nas pesquisas. Quando eu tenho dúvidas e coisas, eu vou lá, Bido, e aí, como é que faz, né? Recentemente nos ajudou até com um problema meio difícil lá. Mas, enfim, eu acho que também é uma honra ter você aqui comigo hoje, né? E o Fulvio também. Porque o Bido, a gente foi amigo, né? É amigo, né? Sempre. A gente se conhece há muito tempo, né? E o Bido também é uma pessoa sempre disponível, né, Bido? Para todo mundo que precise dele, vai lá e... Chegou um tempo que você não tinha nem como mais atender, né, Bido? Tanto de gente que pede para ele ajudar, né? Então, fico muito feliz de receber as flores da sua mão. Obrigada. Legal. Obrigada. Né? E, Ana, deixamos um espaço agora para você, né? Para você deixar uma mensagem para os seus colegas, né? Para os seus alunos, para a comunidade do Mackenzie. Eu até brinco, Ana, olha para essa câmera aqui da verdade, né? Então, e a palavra é sua, professora Ana. Então, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês, né? Fiquei muito surpresa quando você me chamou para essa entrevista. Eu falei, nossa, mas o que eu tenho para falar, né? Porque eu sempre encarei minha vida assim, sou mais uma professora, né? Nunca fui paraninfa, nunca fui nada assim das turmas, né? Que eu trabalhei, né? Mas eu tenho a consciência de ter trabalhado com gente importante, gente que sempre me ajudou, que a gente colaborou muito um com o outro, né? E é isso, eu acho que foi uma vida feliz dentro da universidade, né? E fiz muitos amigos, a gente tem grupo de amigas que a gente se encontra esporadicamente. A gente fala que é para fazer crochê, mas o crochê fica na bolsa, sabe? A gente almoça junto, né, cada vez na casa de uma, toma lanche, faz coisas assim. Então, eu acho que eu fiz muitos amigos, né? E acho que foi uma coisa muito importante. Os meus alunos, eu lembro da frase de um professor que saiu do Mackenzie há muito tempo, o professor Carlão, você lembra dele? Ele falava assim, que todo ano a gente está um ano mais velho e os nossos alunos têm a mesma idade. Então, isso eu acho muito importante, né, essa convivência com a juventude, né, porque a gente vai aprendendo, né, muita coisa. Então, muita coisa que vai mudando, né, coisas que vão se atualizando, a gente se atualiza com eles. Né? Então, a gente se atualiza com os professores, com os alunos, né, são todos muito queridos. Né? E meus alunos agora do doutorado planejaram fazer uma pizza para mim, vamos fazer uma pizza, não sei que dia aí. Aí eu falei, olha, então vocês montam, eu não vou fazer nada. Não, pode deixar, a gente vai fazer. Então, estão convidando os outros alunos e tal, né? Então, assim, eu nunca imaginei que fosse ter, assim, tantas oportunidades para essa despedida, né? Mas me despeço, assim, com muita tranquilidade, né? Como a gente diz, eu prefiro sentir saudade, mas não tristeza. Verdade. Né? Saudade da sala de aula, o que não quer dizer que de vez em quando eu não apareça por lá. Sim. Né? Eu estou saindo com muita tranquilidade. Né? Então, assim, eu tô feliz, estou tranquila, né? E torcendo para dar certo, né? A minha vida daqui para frente. Né? Que eu tenha saúde, né? E continue com as minhas ideias efervescentes, né? Como diz o Bito. Eu estou sempre pensando em alguma coisa, né? Estou sempre pensando o que eu posso criar, né? Então, é muito divertido isso da minha cabeça, né? Muito bom, muito bom. Então, mais uma vez, Ana, muito obrigado, né? Receba essas flores em nome, né, de todos os seus colegas e amigos do Mackenzie, em nome do professor Cláudio Parisi, nosso diretor, né? Obrigada. Que não pôde estar presente no dia de hoje, mas está aqui o Bidão, tem eu, né? Sim. E se sinta representado aí por todos os seus colegas que te admiram muito, muito, muito mesmo. Né? Muito obrigada. E desejamos, claro, na minha palavra, né, com as palavras dos outros, que você tenha muita saúde, muita paz, né, que você possa agora pegar o senhor Renato, que está aqui nos bastidores, né, e ser feliz ainda mais, né, celebrar a vida. Aproveitar esses momentos agora de mais tranquilidade, né, baixar um pouquinho assim, o ritmo, curtir mais, sair mais,
viajar mais, né, descansar mais. Aproveitar a baixa temporada para viajar. Boa. Né? E eu pretendo trabalhar, mas é o que eu falei para o pessoal, né? Eu vou trabalhar assim, se eu for fazer essa consultoria, 1 hora por dia. No seu ritmo, Ana. 1 hora por dia. Eu vou atender 5 pessoas na semana, se é que eu vou ter tudo isso de cliente. Né? Mas se eu tiver, é 1 por dia. Eu não quero trabalhar mais do que 1 hora por dia. Né? E viva um dia de cada vez, né, Ana? Um dia de cada vez e tô assim, vivendo assim. Obrigada. Ana, não tem problema não, imagina. Essa Ana, é a Ana Maria. Muito obrigado. Obrigada a você, tá? Deus que te abençoe, ilumine. Obrigada, viu? Por toda a vida, viu? Obrigada. Bidão, meu rei, obrigado também você. Bidão. Um abraço, meu amigo. Boa. Bidão, você quer deixar uma mensagem também? Aproveita o gancho aí. Acho que é isso. Estou contente de estar aqui, né? É isso aí. E parabéns para a Ana, uma decisão que é difícil de tomar. E acho que tomou acertadamente e está com a energia lá em cima para começar uma nova fase. Boa, é isso aí. E pessoal, mais uma vez eu quero agradecer a todos vocês por acompanharem a Educa Web Radio, né? Para nós sempre é uma grata satisfação. Hoje foi um momento muito especial, um momento de homenagem à professora Ana, da qual a gente admira muito por toda a trajetória, por toda a carreira dela, pela pessoa principalmente que ela é, pelo ser humano maravilhoso que ela é, né? Então, um momento muito especial aqui para a Educa. Deixamos o nosso abraço para vocês, um beijo e até a próxima. Né, Aninha? Até, Bidão. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau. Seja bem-vindo. Você está na Educa Web Radio. Fala galera, passando aqui para convidar vocês para conhecerem a Educa Web Radio. A Educa é uma rádio sensacional com uma programação incrível, além de muita informação de qualidade. Aqui você vai escutar o melhor do Classic Rock e os maiores clássicos dos anos 80, 90 e 2000. Dá uma olhada em nosso site para acompanhar a nossa programação. Além disso, temos uma novidade. A Educa Web Radio, a partir deste ano, está com as suas lives. Um espaço onde o conhecimento e a troca de experiências ganham vida. Nossas lives são transmitidas pelo YouTube e Facebook, conectando você a uma comunidade de aprendizado e discussão em tempo real. Aqui reunimos profissionais renomados do mercado e professores especialistas para discutir temas atuais, responder suas dúvidas e compartilhar insights valiosos. Para poder acompanhar as lives, siga os nossos canais e ative o sininho para receber as notificações. Para escutar a Educa, você pode baixar o nosso app na loja Play Store ou através do nosso site educawebradio.com.br. E se você tiver uma Alexa, basta dizer: Alexa, tocar Educa Web Rádio. Bem-vindo à Educa Web Rádio. Vem pra Educa.